Minha esposa me disse que outra pessoa é a alma gêmea dela. Minha esposa, conheceu o melhor amigo dela, Chunky, no ensino médio. Eles se tornaram amigos próximos e Chunky se assumiu gay para a eminência e ofereceu apoio. Um ano depois, Chunky se assumiu para os pais dele. Eles o deserdaram e o expulsaram de casa, e Chunky acabou morando com Em e os pais dela pelo resto do ensino médio. Em e eu começamos a namorar depois da faculdade, e ela me contou tudo sobre Chunky e o quanto eram próximos, e como ele era como um irmão para ela. Conheci Chunky e nos demos bem, nos tornamos amigos. Chunky é uma boa pessoa. Na época, Chunky estava namorando um rapaz, eles acabaram indo morar juntos mais ou menos na mesma época em que Em e eu ficamos noivos. Minha esposa e eu estamos casados há 5 anos agora. Sou gerente de projetos e assumi um projeto de 1 ano em outra cidade. Preciso sair de casa às 5:30 da manhã todos os dias e volto por volta das 6:30 da tarde. Em e eu tivemos uma longa conversa sobre o meu trabalho antes de eu assumir esse projeto. Sabíamos que seria um sacrifício para eu estar trabalhando tanto, mas estou recebendo mais dinheiro do que jamais pensei que receberia. Depois desse projeto, poderemos pagar nossas dívidas estudantis e começar a tentar ter um bebê. Concordamos que o dinheiro valeria a pena, já que é apenas 1 ano. Esse ano se encerrará no final de novembro. Em março, Chunky descobriu que o namorado o estava traindo. Ele ficou arrasado. Imediatamente disse a ele que ele poderia se mudar para nossa casa. Eu estava bem com ele se mudando, mas não fiquei feliz por nem mesmo ter discutido isso comigo primeiro. Chunky estava bastante abalado, e estava dando a ele muito amor e atenção. Eu estava bem com isso, porque sei o quanto ela ama o Chunky e ele realmente precisava dela. Também fiz o meu melhor para apoiá-lo e fazê-lo se sentir amado. Por um tempo isso estava bem, mas à medida que o tempo passava, continuou a concentrar toda a atenção dela em Chunky. Às vezes, eu chego em casa do trabalho e nenhum dos dois está lá, e eu descubro que eles foram ao cinema ou saíram para jantar juntos. Não acho que haja algo romântico ou sexual entre eles, mas tem sido irritante ficar de fora de todos os planos. Nas últimas semanas, várias coisas aconteceram. Nós 3 fomos a uma festa e alguém brincou sobre Chunky ser o terceiro elemento, e disse Chunky não é o terceiro elemento. Eu disse o quê? E ela disse eu conheço Chunky há mais tempo do que conheço você. Uma semana depois disso, Em e Chunky saíram para dançar uma noite. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte, então fiquei em casa. Acordei por volta das 3 da manhã e não estava na cama. Fui procurá-la e encontrei ela e Chunky abraçados no sofá, dormindo com a TV ligada. Ambas as coisas me deixaram desconfortável. Também percebi que estava trabalhando tanto que estava meio que deixando Em e Chunky planejarem tudo, e eu não tinha planejado uma noite de encontro há um tempo. Decidi que precisava ser mais ativo e planejei um encontro para a noite de sexta-feira passada. Quando contei inicialmente, ela estava animada, já que não tínhamos saído para um encontro só nós dois há um tempo. Sexta-feira, cheguei em casa às 6:30 da tarde e Em e Chunky não estavam lá. Tomei um banho e me arrumei. Por volta das 7:15 da noite, finalmente liguei para Em, já que tínhamos reservas para as 8 horas. Ela atendeu e quando perguntei onde ela estava, ela disse que ela e Chunky tinham ido fazer compras e estavam jantando. Fiquei meio chocado e perguntei sobre o nosso encontro. Ela riu e disse esqueci. Bem, paciência, e foi isso. Ela nem me convidou para se juntar a eles. Aqui, quero destacar um ponto. Meu pai era muito controlador com minha mãe e tinha problemas de raiva, onde ele gritava e jogava coisas. Ele nunca jogou coisas em nós, mas ainda era assustador quando éramos crianças. Trabalhei muito para não ser como ele. Tentei nunca controlar ou dizer a ela o que fazer. Também costumo me fechar quando fico com raiva. Quando esqueceu o nosso encontro, fiquei com raiva e não disse nada na hora, mas sabia que precisava abordar o que estava sentindo. Então, mais tarde naquela noite, eu disse a ela que precisávamos conversar. Eu havia anotado algumas coisas para me manter focado. Comecei dizendo que amava o Chunky e que ele sempre era bem-vindo em nossa casa, mas que sentia que nosso casamento estava sofrendo e precisávamos trabalhar em nós. Em explodiu. Ela achou que eu estava atacando o Chunky, acho que não escolhi as palavras certas, e começou a defendê-lo e a me atacar. Nunca tivemos uma grande briga antes, sempre conversamos e resolvemos as coisas. Fiquei chocado que ela estava me atacando. Ela disse coisas terríveis. Então ela disse, Chunky é minha alma gêmea e você só precisa se acostumar com isso. Eu simplesmente me fechei.
Nem sabia como processar aquilo. Eu amo Em mais do que qualquer coisa no mundo, mas naquele momento percebi que ela ama o Chunk mais do que me ama. Eu pensava que Em e eu éramos almas gêmeas, mas ouvir ela dizer que considera outra pessoa sua alma gêmea tem sido devastador. Não lembro do resto da conversa. Ela saiu bufando depois de um tempo e dormiu no sofá. Ela e Chunk saíram juntos no sábado e ficaram fora a maior parte do dia. Quando voltaram, ela agiu como se nada tivesse acontecido. No domingo, ela até fez uma piadinha e piscou os olhos para mim, algo que ela faz quando está flertando comigo. Normalmente, eu adoro, mas dessa vez só me fez sentir mal. Eu disse a ela que está uma semana agitada no trabalho e que eu ia ficar em um hotel perto do local do trabalho, algo que já fiz algumas vezes antes, então não a vejo desde domingo à noite. Não sei o que fazer. Digitar tudo isso me fez perceber que estou realmente esgotado com todas essas viagens. Talvez eu tenha me afastado demais e não tenha dado a ela a atenção necessária. Mas como posso seguir em frente sabendo que ela nunca vai me amar tanto quanto eu a amo? Pequena atualização: ver vários comentários de mulheres que dizem ter mais de uma alma gêmea me deu esperança. Para mim, você só tem uma alma gêmea, mas essa não é uma palavra que Em ou eu realmente usamos e eu só espero que ela a interprete de forma diferente do que eu entendi. Temos trocado mensagens algumas vezes esta semana e conversamos por telefone ontem à noite. Não foi nada grande, ela só ligou e disse que estava com saudades minhas e mal podia esperar até que eu chegasse em casa. Vou estar em casa hoje à noite. Eu disse a ela que devíamos falar sobre nossa briga na sexta-feira passada e ela concordou, disse que odeia que tenhamos brigado e que precisamos resolver isso. Ela disse que me ama. Vamos conversar hoje à noite e acho que vou descobrir onde me encontro. Atualização. Fiz minha primeira postagem na quinta-feira. Quando tirei um tempo para pensar sobre tudo isso e escrever tudo, percebi o quanto estava esgotado com esse projeto de trabalho. Na manhã de sexta-feira, reuni minha equipe e agendei um período de descanso que está chegando em breve. Estou em um espaço mental muito melhor apenas sabendo que terei esse tempo de folga em breve. Em e eu tivemos nossa briga em uma sexta-feira à noite, depois parti na segunda-feira e fiquei fora da cidade durante toda a semana para o meu projeto. Durante esse período, trocamos mensagens todos os dias e conversamos por telefone algumas vezes. Foi estranho porque ambos sabíamos que precisávamos ter uma conversa séria, mas por telefone não era o momento nem o lugar. Em me mandou uma mensagem na sexta-feira dizendo que o Chunk tinha saído para o fim de semana, então poderíamos passar um tempo só nós dois e que ela queria compensar pelo nosso encontro perdido. Cheguei em casa na sexta-feira à noite e concordamos em conversar antes de fazer qualquer outra coisa. Eu tinha escrito tudo o que queria dizer e ela sentou e ouviu. Conversamos por um longo tempo e voltamos a alguns pontos para esclarecer, então não vou tentar relembrar tudo o que dissemos, apenas as partes principais da maneira que faz mais sentido. Eu disse a ela como não gostei da piada dela sobre eu ser a terceira roda, e o quanto doeu que ela esqueceu nosso encontro e depois o quanto fiquei arrasado quando ela disse que o Chunk era a alma gêmea dela. Havia algumas outras coisas também. Quando terminei, ela disse que estava arrependida e estava errada por dizer essas coisas. Ela disse que eu não sou a terceira roda e que eu sou a alma gêmea dela, e perguntou se poderia explicar por que ela fez e disse o que fez. Quando os pais de Chunk o expulsaram de casa no ensino médio, ele estava passando por um momento difícil e chegou a considerar tirar a própria vida. Ele contou para a mãe Jin e eles conseguiram ajuda para ele. Então, quando Chunk ligou em março dizendo que seu namorado estava o traindo, En entrou em pânico e estava com medo de que ele pudesse se machucar. Ela disse que sentia que precisava tê-lo por perto para poder cuidar dele e mantê-lo seguro. Eu fiz um comentário sobre como nos últimos 6 meses parecia que ela e Chunk estavam vivendo a melhor vida juntos, e ela disse que estava infeliz o tempo todo, à beira de um colapso nervoso. Depois da nossa briga, ela percebeu que estava errada e que precisava buscar ajuda e deixar isso para trás. Ela conversou com Chunk e ele prometeu que era uma pessoa mais forte do que quando estava no ensino médio e garantiu que nem sequer estava pensando em se machucar. Eles concordaram que seria melhor ele se mudar, tanto para nos dar a mim e em tempo para trabalharmos em nosso relacionamento quanto para que não ficasse obcecada com seus horários. En queria conversar comigo no domingo passado, mas eu disse que precisava de tempo e ela queria me dar espaço. Foi uma conversa longa com muitas lágrimas. Ela se desculpou várias vezes. Ela disse que estava tão preocupada com a saúde mental do Chunk que me atacou porque achava que eu ia fazê-lo sair de casa, e ela estava descontando em mim.
Ela reconheceu que me magoou e disse que me ama e quer trabalhar em si mesma e encontrar maneiras de lidar com o medo e a preocupação de maneira saudável. Nós nunca tivemos realmente uma grande briga antes, e ambos concordamos que poderíamos ter lidado melhor com a situação, ela não descontando em mim, e eu não me fechando emocionalmente. Concordamos em começar terapia de casal para nos ajudar a aprender a discordar de maneira mais saudável. Ambos estávamos emocionalmente esgotados após a conversa, então pedimos comida e ficamos em casa. Ficamos abraçados na cama assistindo TV, conversando e apenas ficando juntos. Sentimos muita falta um do outro nesses últimos meses e foi realmente bom apenas tê-la nos braços. No dia seguinte, sábado, fizemos um encontro durante o dia. Fomos tomar café da manhã, fizemos compras, assistimos a um filme e até fizemos pedicure juntos. Minhas unhas dos pés ficaram incríveis. Várias vezes ao longo do dia, ela parava e me olhava, dizendo que tinha sentido muito a minha falta e que lamentava ter me afastado. Hoje, domingo, ligamos para o Chunky, que estava hospedado na casa de outro amigo. Ele disse que sentia muito por ter causado tanto estresse para mim e para mim. Ele reconheceu que estava focado em si mesmo e nem percebeu que não estávamos indo bem. Ele disse que nos amava muito e estava muito grato por nos deixarmos ficar enquanto ele superava o término. Ele está olhando para alguns lugares e planeja sair dentro de uma semana ou duas. Ele até ofereceu para sair imediatamente, mas eu estou bem com ele ficando um pouco mais. Eu acho que ter um plano definido é o mais importante. Nosso relacionamento sofreu, mas nos amamos e vamos trabalhar nisso. Estabelecemos algumas limitações e também concordamos em sempre fazer um do outro nossa principal prioridade. Ainda tenho mais alguns meses nesse projeto, mas vamos fazer questão de sair em um encontro adequado pelo menos uma vez por semana e reservar um tempo para abraços nos fins de semana. Obrigado a todos que responderam ou me enviaram mensagens com base na minha primeira postagem. Recebi conselhos realmente bons. Espero que essa experiência nos torne melhores e fortaleça nosso relacionamento. Minha namorada, 36 anos, me pediu para abrir o relacionamento, e eu simplesmente apontei para a porta. Então, como o título diz, minha namorada, 36 anos, pediu para que abríssemos o relacionamento, e eu simplesmente apontei para a porta. Foi demais? Eu acredito firmemente que em um relacionamento monogâmico, quando alguém pede para abri-lo, é porque essa pessoa viu algo diferente lá fora e está pronta para experimentar em vez de trabalhar no relacionamento. Basicamente, isso pega o parceiro de surpresa. Então, tenho estado com a Fran, 36 anos, nos últimos 2 anos e meio, quase 2 como um casal. Eu achava que as coisas estavam indo bem e estava prestes a pedir que ela fosse morar comigo, no início de abril. No entanto, ultimamente ela estava agindo de forma distante. Então, decidi esperar um pouco e observar. Já fui traído no passado, então sou um pouco cauteloso com alguns sinais. Do nada, na última sexta-feira, ela me pediu para abrir o relacionamento, fez todo o seu grande discurso, e quando ela terminou a apresentação, eu perguntei se ela tinha alguém em mente, porque não é como se decidíssemos hoje e basicamente saíssemos com outras pessoas amanhã. Basicamente, a fiz revelar o que eu já sabia, e sim, ela tem alguém em mente, o que para mim significa que ou ela já fez isso ou está com tudo planejado. Então, eu me levantei, andei pelo apartamento enquanto ela estava tentando vender a ideia de que isso poderia ser bom para nós dois e para nosso relacionamento. No momento em que ela terminou de falar, eu entreguei a ela uma das minhas bolsas esportivas com todas as coisas dela dentro e disse para ela deixar a chave reserva sobre a mesa ao sair, que tínhamos terminado e ela sabia o motivo. Depois, fui para o sofá e liguei a TV, apenas tentando parecer indiferente e manter a compostura. Ela ficou sem palavras por um tempo, prestes a chorar, mas antes que ela pudesse dizer algo, eu disse a ela que não queria falar sobre nada e que ela deveria ir embora. Assim que ela saiu, me senti péssimo, sem valor, chorei um pouco e até agora estou em luto. Meu celular quase explodiu com todas as chamadas e mensagens que recebi de amigos de ambos os lados sobre minha reação extrema em relação ao simples pedido dela. Não sei o que ela contou a eles. Agora estou sentado me perguntando se realmente exagerei e ao mesmo tempo lutando contra a vontade de voltar correndo para ela, porque lá no fundo, mesmo sabendo que meus sentimentos por ela ainda existem, a confiança se foi e não vou passar todo o meu tempo vigiando os passos dela. Não é saudável, talvez com o tempo, realmente não sei. Antes que alguém aponte, sim, eu sei, minha reação é um reflexo de mim mesmo, não do que ela fez, estava prestes a fazer ou poderia fazer. Então,
Será que exagerei? PS, desculpe pelo meu inglês, tenha isso em mente se você não entender algo na minha redação. Atualização. Primeiramente, obrigado por todas as respostas e votos positivos. Nunca passou pela minha cabeça que este post receberia tanta atenção. Escrevi apenas para organizar minhas ideias e desabafar um pouco, e com a esperança de que algumas pessoas me dissessem se exagerei ou não. Mas eu não esperava a quantidade de respostas que recebi. Muito obrigado a todos por isso. Algumas pessoas apontaram que talvez eu tenha exagerado, que talvez ela não estivesse ciente da minha posição sobre o assunto. Respondi algumas, mas foram muitos comentários para responder a todos. Então, para esclarecer, talvez cerca de um ano atrás, tivemos um casal de amigos em uma situação semelhante, e por cerca de um mês esse era o tema principal de conversa em nosso grupo de amigos. Toda vez que eu dizia que para mim é um grande não e que se alguém em um relacionamento sente a necessidade de estar com outras pessoas, bem, essa pessoa deveria sair do relacionamento. Sobre os amigos tentando resolver as coisas, bem, eles não estavam totalmente cientes da situação. Ontem, depois de postar aqui com minhas ideias mais definidas, fui falar com um grupo deles e contei meu ponto de vista. Todos eles concordaram comigo em diferentes graus, alguns deles queriam deixar para lá, outros queriam crucificá-la. É claro que algumas garotas no grupo apontaram que eu poderia lidar com as coisas de uma maneira melhor, e também houve algumas perguntas sobre se eu poderia considerar dar a ela outra chance. Mas para mim, o problema principal não são os sentimentos, eu sei que a amo, mas a confiança se foi e não quero ficar me perguntando o tempo todo o que ela está tramando. Depois que saí, meus amigos conversaram com outras pessoas que não estavam lá e basicamente as águas se acalmaram. Se você está se perguntando o que ela está fazendo, realmente não sei. Recebi algumas mensagens dela, mas ainda não as li e não acho que vou fazê-lo em breve. De qualquer forma, eu sei que não é muito, mas é tudo que tenho por enquanto. Eu acho que você deveria conversar com ela e perguntar o que ela achava que ia acontecer, já que você sempre deixou claro que abrir o relacionamento era um grande não para você. Eu não acho que você reagiu mal, acho que ela é quem deveria se sentir para sempre envergonhada por isso. Espero que tudo dê certo para você. Eu não sei, na verdade, pensei muito sobre isso. Não sei se receberia uma resposta satisfatória. Não encontro lógica alguma, porque ela me conhecia, e ela deveria saber. Parte de mim acha que ela queria terminar para ficar com esse cara, mas não queria ser a garota ruim que largou um cara para ficar com outro, e talvez estivesse esperando por uma reação agressiva minha, para que ela pudesse sair apontando que eu era o vilão e evitar que os amigos dela a julgassem. Talvez daqui a alguns dias eu esteja pronto para ter essa conversa, mas não por enquanto. Atualização final. Olá para todos os estranhos interessados em como as coisas terminaram. Eu não estava muito afim de postar outra atualização, mas algumas pessoas têm perguntado, então aqui está. Finalmente, depois de ouvir vários amigos e alguns usuários do Reddit, falei com ela, apenas para esclarecer as coisas. Na última sexta-feira, nos encontramos no nosso lugar habitual onde tomamos café. À distância, ela parecia ótima, tão ótima que eu só queria dizer que se dane e levá-la de volta para o meu lugar. Foi preciso muita contenção para não fazer isso. Quando me aproximei dela, notei sua tristeza e ela ainda tinha os olhos irritados de chorar. Nós nos sentamos e antes que ela pudesse dizer uma palavra, pedi a ela para me contar a história completa e que por favor não deixasse nada de fora, que eu precisava disso e que depois faria algumas perguntas e também precisava de toda a verdade. A história é bastante básica. Cerca de 2 meses antes de ela pedir o relacionamento aberto, em uma noite de balada com as amigas, elas conheceram esse cara exótico e bonito. Durante o primeiro mês, ele era o novo sabor que todas as amigas solteiras do grupo estavam experimentando, o que levou a conversas e compartilhamento de experiências. Eventualmente, esse cara, que estava se dando bem com todas as garotas ao seu redor, colocou os olhos em Fran e começou a flertar com ela, levando-a para a pista de dança e se divertindo. Bem, é aqui que ela deveria ter interrompido as coisas, porque tínhamos um acordo em relação à noite de dança, de que ela deveria se manter longe de qualquer cara, porque nós, caras, somos insensíveis e é bastante raro que um cara queira apenas dançar. De qualquer forma, devido à empolgação, ela se entregou, gostou da atenção desse cara e se divertiu muito dançando. Olhando a linha do tempo, isso foi por volta do momento em que percebi que Fran estava distante. Avançando algumas semanas, as amigas dela estavam compartilhando histórias mais íntimas sobre esse cara, e isso entrou na mente dela. Ela se pegou fantasiando sobre fazer algo com ele.
Além disso, ele também estava tentando dar em cima dela, mas, pelo que ela me disse, ela não fez nada porque estava comigo. Bebidas e amigos bêbados não são bons conselheiros, e assim que a ideia de abrir o relacionamento surgiu, eles passaram mais de 2 semanas conversando sobre como me convencer, pois muito tempo atrás, tive menages e também experimentei um pouco de swing. Eu deveria ficar bem com a ideia de abrir o relacionamento. Mas menages e swing são coisas que você faz como casal e por pura empolgação, pelo menos para mim, e foi há muito tempo, início dos 20 anos. Tudo isso levou ao dia em que ela pediu para abrir o relacionamento. Ela me disse que ela e suas amigas nunca imaginaram que eu terminaria o relacionamento naquele momento, que o pior cenário seria eu ficar com raiva e dizer não. Então, não era grande coisa apenas perguntar. Nesse ponto, eu a interrompi e disse a ela que ela deveria saber melhor. Nós estávamos juntos há mais de 2 anos e eu sempre compartilhei meus pensamentos sobre tudo com ela, ela concorda. Nesse ponto, expliquei a ela que não terminei com ela por causa da pergunta, fiz isso porque já havia um cara envolvido, então para mim era uma grande questão de confiança. Se isso fosse uma preocupação que surgisse naturalmente, talvez pudéssemos ter resolvido, no pior cenário talvez pudéssemos ter encontrado uma alternativa, mas do jeito que as coisas estavam, foi um alerta para mim. Ficamos discutindo o assunto por um tempo e, em seguida, comecei a questioná-la. Basicamente, perguntei se ela tinha tido intimidade com ele em algum momento, e ela disse que não tinha. Se ela desenvolveu algum sentimento por ele, ela disse que não e, por último, se ela tinha visto esse cara novamente, e também foi um não. Mesmo que não seja muito, isso foi um pequeno alívio. Mas expliquei a ela que não posso voltar para ela, preciso encerrar isso por minha própria saúde. Também disse a ela que temos muitos amigos em comum e eu não quero perder nenhum deles por causa disso, e não seria justo pedir a eles que escolhessem um lado. Então, podemos agir como adultos e manter as coisas amigáveis. Se meus amigos escolherem um lado é porque eles querem, não porque eu peço. Ela disse o quanto lamenta, que se pudesse, desfaria tudo, mas sabia que não era possível. Ela estava prestes a chorar, eu também. Então foi um bom momento para pedir a conta e sair. A acompanhei até o carro dela, abri a porta para ela, apenas um hábito meu, e ela começou a chorar, não pude deixar de abraçá-la, ficamos ali por cerca de 10 minutos, quando ela se acalmou, ela entrou no carro e foi embora. Eu estava em choque, voltei para casa, peguei meu equipamento de camping e dirigi até a montanha, passando o fim de semana lá para clarear minha mente. Hoje de manhã cedo, estava dirigindo de volta para a cidade e no momento em que meu telefone pegou o sinal, ele foi inundado com mensagens, de amigos e família, todos preocupados porque basicamente eu desapareci sem avisar ninguém. Respondi a todos dizendo que estava bem, que saía acampar e que naquele momento estava indo para o trabalho. Também recebi uma mensagem dela, algo como sinto que ainda não terminamos e que ela acha que eu preciso de tempo para deixar tudo isso para trás, e que ela estará esperando com esperanças. Ainda não respondi a ela, porque tenho certeza de que estou decidido, mas a experiência me ensinou a nunca dizer nunca. Então, por enquanto, vou levar as coisas com calma, fazendo o que gosto e ver para onde as coisas me levam. Bem, é isso. Obrigado a todos pelo apoio e conselhos. Bom trabalho ao defender a si mesmo. No momento em que ela tinha outro cara em mente, ela deixou de respeitar você. Não a leve de volta. Há muitas mulheres boas por aí que vão tratá-lo bem. Bem, agora ela pode ter toda a atenção e experiência sexual com qualquer cara que ela queira, estando solteira, é claro. Só um ser desprezível deseja explorar seus desejos sexuais enquanto ainda está em um relacionamento com outra pessoa. Para ser justo, a mente nos prega peças, então ter pensamentos ou fantasias é bastante normal. O problema é quando tomamos atitudes. É aí que eu traço a linha. Não desejo nada de ruim para ela, no momento estou apenas um pouco triste, não vou mentir, a ideia de voltar passou muito pela minha cabeça, mas sempre imagino a cena de voltar com ela e ficar me perguntando e sentindo a necessidade de verificar o celular dela, e isso é um grande não para mim. Não acredito que ela seja vil, apenas não estávamos na mesma página. Também acho que, lá no fundo, ela não estava na mesma página consigo mesma. Enfim, é hora de seguir em frente e ver o que a vida tem reservado para mim. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!